culto. Hoje um culto especial, com a presença de um amigo muito especial para nós, muito caro. Você vai ter a oportunidade de ouvir a palavra que Deus vai trazer através desse varão. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia agora no livro de Salmos, no número 37. Nós vamos ler do 3 ao 7, rapidinho. Diz assim, querido: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele o fará. E Ele o fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Preste bem atenção nessa palavra aqui. Descansa do Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu mau caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Fecha seus olhos, vamos lá. Papai, muito obrigado pelo privilégio que tu nos concede de estarmos na tua casa para ter comunhão com os outros, para louvarmos o teu santo nome e para ouvir a tua palavra. Quero te louvar, Deus, pela vida do nosso querido pastor Hélio, perto do Veia, a tua casa, a sua esposa, seus filhos, sua filha, e agradecer a ti pela vida deste homem. E pedir que nesta noite tu use eles, Pai, para ministrar o nosso coração, para nos abençoar. E desde já, Paizinho, nós damos a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. O pessoal do culto online, sejam bem-vindos, fiquem atentos, prestem muita atenção na palavra desse homem de Deus, porque com certeza Deus tem uma palavra especial para o seu coração e para o meu coração. Eu abençoo a todos os nossos internautas agora, em nome do Senhor Jesus, e convido você e a quem está do seu lado. Vamos adorar o Senhor? Cada força
Impressionante, infinito, usava
Shalom, amado. Se essas palmas foi para o Felipe, está ótimo. Você é para Deus, você é mais forte. É um prazer tê-los aqui conosco essa noite. Meu sobrinho Paulo, Sinha, seu filho Eric, casal simpático ali. Olha aqui por perto. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. O Wilson, sua esposa, e o da Carla. Meu querido Jean, sua esposa, sua filhinha. Queridos, essa noite é muito especial para mim, porque eu tenho o prazer de receber aqui o nome de Deus. Queria convidá-lo a subir aqui, o pastor Hélio, peça de Correia. O homem que vai aplaudir Deus, o homem que Deus usou há 26 anos atrás para me ungir pastor. Esse é o meu pai na fé. Tá? Então estenda suas mãos para cá, vamos orar, porque estou desejoso de ouvi-lo. Pai, obrigado por essa noite, pelas pessoas que aqui se encontram, pelos louvores, e especialmente, Pai, pela figura importante do teu servo, pastor Hélio. Quero pedir que essa noite o Senhor possa usá-lo na liberdade do Espírito, Senhor, para falar aquilo que está no seu coração, e com certeza é do coração de Deus. Abençoa, papai, o nosso irmão, nosso querido pastor, os nossos irmãos que estão aqui esta noite, que estão na internet, e aqui, Pai, nessa noite, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Hélio, o microfone é seu, repetido, seja na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido, por favor. Amém. Graça e paz nos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente invoca graça e paz nas nossas vidas, mas a graça e a paz vêm sempre pelo conhecimento de Deus, na medida em que nós conhecemos a Deus e a Jesus Cristo, nós somos cheios da sua graça e da sua paz. Amém? Uma das coisas que mais o ser humano busca é paz, é graça de Deus sobre nós. Eu quero declarar que é uma honra estar aqui com os pastores, tanto tempo com nós, né? Pastor Elifer, pastor Geni, família está aqui, Júnior, Felipe, a Kelly e sua prole agora. Que bênção, maravilha. Os filhos são herança do Senhor, né? Então, estou bastante à vontade. Esses dias eu mandei um comunicado ao pastor, eu estava desejoso de estar aqui com os irmãos. Eu tenho participado dos cultos online, né? Mas estar presente é melhor, né? Eu costumo dizer que eu já fiz 70 anos agora, eu sou uma geração que está indo embora. Então, a gente não está podendo ir nas iniciações presenciais, tem que se contentar com a internet, não é a mesma coisa. Embora Deus se manifeste dentro da sua multiforme sabedoria. Amém? Deus é Deus, Ele permitiu esse tempo para nós, e eu quero dizer que o mundo não será mais o mesmo que antes. Nós estamos aí no laboratório agora de aprendizado para esse tempo, para sabermos como viver um tempo como este, né? Estamos aprendendo um comecinho. Para mim, por exemplo, usar máscara é um desafio. Quando eu uso máscara, meus óculos embaixo e eu não enxergo nada.
se eu tirar meus óculos, eu também não enxergo. Então, aqui eu fico muito à vontade de estar aqui à frente e poder tirar a máscara, né? Mas eu cumpro regularmente, direitinho, os protocolos de saúde. Eu sou síndico do meu prédio, um prédio de 100 condôminos, e eu tenho que sair todos os dias e não tem outro jeito, eu tenho que descer. Claro, eu faço mais no turno da tarde, mas Deus tem nos guardado. Graças a Deus, meu prédio só houve um caso de Covid, foi exatamente o zelador, onde eu tenho contato direto com ele, e Deus tem nos guardado. Até aqui nos ajudou Senhor. Por isso estamos alegres. Amém? Glória a Deus. Louva a Deus pela tua vida. Quero declarar que nessa noite você vai se alegrar muito com a palavra do Senhor. Amém. Pai, eu vou falar sobre o propósito maior de Deus. Deus tem um sonho, tá? E Deus tem uma ideia fixa no seu propósito. Eu quero declarar que muitas pessoas ficam perguntando por que Deus eu nasci, por que existo. Eu quero dizer que você não nasceu por acaso, você não nasceu por um acidente, você faz parte do grande projeto que Deus estabeleceu para a tua vida, amém? Da tua geração. Deus tem um sonho, Ele sonhou com você, estabelecer você, trazer você para esse tempo, para fazer parte do grande sonho que Ele tem. Então eu quero dizer que Deus tem uma ideia fixa com a sua criação. Nós somos o supra-sumo da criação de Deus, o homem, criado à imagem e à semelhança de Deus. Nós temos atributos divinos dentro de nós. Nós somos feitos à imagem. O fôlego de vida, aquilo que estava dentro de Deus, foi colocado para dentro de nós. Então nós temos a vida de Deus dentro de nós, mesmo aqueles que ainda não conhecem a Jesus, porque o que nos mantém vivos é o nosso espírito. O espírito é o sopro, né? É o pneuma, chamado pneuma, é pneumático, vem pneumático, sopro, fôlego de vida. Então a vida zoe de Deus um dia entrou em nós e nos estabeleceu como seres vivos, amém? Diferente dos animais. Então Deus tem uma ideia fixa conosco. E eu vou perguntar aqui, qual é o sonho de Deus para conosco? Vamos ver, vamos ouvir algumas respostas. Você pode participar. Qual é o sonho de Deus? Um de cada vez. Passarmos a eternidade com Ele. Muito bem. Mais alguém? Você milita? Todos vão para o céu. Amém? Oi? Uma grande família. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 22. Jeremias 30, 22. E me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Olha aqui o que o profeta Jeremias diz. E me sereis por povo, isso aqui é Deus falando com o profeta. E me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Então, na realidade, é exatamente isso que o Júnior falou. O projeto original de Deus é ter uma família, de muitos filhos semelhantes ao seu Filho Jesus. Esse é o plano original de Deus desde a criação. Eu quero que você abra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Afirma exatamente isso. Vou ler. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o quê? Dentre muitos irmãos. Quando fala de irmão, está se referindo à família. Então, o projeto original de Deus na sua criação é estabelecer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Olha que coisa tremenda. Olha
privilégio para nós, né? Deus tem essa ideia fixa, uma ideia fixa. Você já conheceu alguém que tem obstinado em alguma coisa, uma ideia fixa de conquistar algo? Talvez nós tenhamos conhecido alguém, né, com uma ideia fixa, aquela ideia fixa: não, eu vou cursar tal curso, fazer isso, vou me casar. Então, tem pessoas que têm uma ideia fixa em alguma coisa, pelo menos, né? Então, aqui a Bíblia diz que o que tantos conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. O que é o primogênito? Primeiro, dentre muitos irmãos. Quando fala de irmãos, está se referindo à família, povo de Deus. Deus quer ter um povo que o adore e que ele seja seu Deus. Você sabia que este é o versículo mais repetido da Bíblia? Acontece 23 vezes em toda a Bíblia. Se nós formos passear de Gênesis até o Apocalipse, nós vamos encontrar muitas menções acerca desse versículo. E vós me sereis por povo e eu me serei por Deus. Se houvesse uma canção para nós cantarmos, vindo desde Gênesis, vindo até o Apocalipse, eu acredito que o refrão dessa canção seria: e vós sereis meu povo, eu serei o vosso Deus. Então, se é um dos versículos iguais, mais repetidos na Bíblia, é porque Deus tem um projeto para isso e Ele quer fazer conhecido o seu sonho, amém? A sua ideia ao criar você e eu. Então eu quero dizer nessa noite: você não nasceu por acaso, não veio a este mundo por acidente. Deus planejou te trazer aqui para fazer de você povo seu e que Ele seja o seu Deus, amém? Isso nós temos que impregnar dentro de nós, no nosso espírito, no nosso coração, para vivermos desse jeito, dessa maneira. Eu sou povo de Deus, então eu tenho que viver de acordo com os seus princípios: oração, adoração, comunhão, relacionamento com Deus, intimidade, porque Ele é o nosso Deus. É isso que Ele deseja, né? Então, certa ocasião, um discípulo judeu se dirigiu ao seu rabino, ao seu mestre, e disse: mestre, eu te amo. Dentro da cultura judaica, isso parece que soa muito estranho. Você me ama? Aí o rabino respondeu para ele: você conhece o tamanho da minha dor para dizer que me ama? Você sabe a dor que eu sinto, o que eu tenho sofrido de dor no meu íntimo, para dizer que você me ama? Da mesma maneira que Deus, quando a gente diz para Ele: Deus, eu te amo. Você sabe que Deus está triste com o seu povo? Da maneira como nós temos vivido com o povo seu, como igreja. Hoje é igreja, esse povo é igreja, né? Os dois povos Ele fez um. O judeu agora, ele não é mais povo. Ele vai ser povo se ele vir a ser igreja. E ele vai vir lá no finalzinho, né, na batalha do Armagedon, vai ter que ser igreja. Para ser igreja precisa reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não há outro meio. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome dado para que vamos ser salvos. É só Jesus. Então o povo judeu, estou falando de nação judaica, nação de Israel, para ser povo de Deus, agora eles renegaram o Messias, não. E é um projeto todinho de Deus também, porque na rejeição deles houve a nossa reconciliação, amém? Eles foram cortados da videira e nós fomos enxertados. Graças a Deus, pela rejeição dele, houve a oportunidade de nós, como gentios, nos achegarmos a Deus e nos tornarmos agora família de Deus. Então, assim, Deus está triste. A situação, se nós olharmos a situação da igreja, talvez, e esse é um tempo em que a gente observa um certo comodismo. Eu sei que vocês
nosso isolamento, ficamos, mas agora está mais, e aí as pessoas parecem que estão acostumadas a ficar em casa. A questão da estarmos juntos, da comunhão, do relacionamento como igreja, as pessoas vão perdendo o sentido e a vontade. E Deus olha toda essa situação, hoje na terra, estabelecida na terra, Ele diz, puxa, mas e daí? Como é que fica o povo de Deus? Como é que está a igreja hoje? Qual o motivo? O que nos motiva, né, para nós estarmos diante do Senhor? Buscarmos o Senhor, termos intimidade com Ele. Será que os nossos lares nós estamos tendo o mesmo tipo de relacionamento com Deus? Não que a igreja supra todo o relacionamento com Deus. Porque aqui, uma vez, 2 vezes por semana, nós temos que ter um relacionamento de qualidade, de intimidade com Deus, comunhão com Deus. A vida de Deus tem que fluir para dentro de nós, né? Eu quero ler, quando o povo de Israel, que era o povo de Deus na época, estava caminhando pelo deserto rumo à terra prometida, por 4 vezes, Deus pensa em eliminar aquele povo. O povo judeu era obstinado, era um povo dificílimo de lidar. Eu posso até chamar de um povo tranqueira. É verdade. Porque o que Deus fez com aquele povo, os sinais que Deus fez, as obras que Deus havia realizado, sustentou aquele povo no deserto por 40 anos. Eles foram curados das suas enfermidades, não houve enfermidade entre eles. A sua roupa não desgastou, seu calçado não desgastou também. O alimento, o sustento Deus provisionava durante todo aquele tempo. Mas era um povo murmurento, era um povo terrível e se afastava facilmente dos caminhos do Senhor e preferiam voltar para o Egito, desejava as coisas do Egito, porque por alguma questão simples eles já chutavam o pau da barraca e não querem mais caminhar. Ou seja, povo dificílimo. E por 4 vezes Deus menciona eliminados. Eu quero ler um texto para nós observarmos isso. Se alguém está anotando, eu vou deixar aqui registrado os versículos onde Deus deseja acabar com o povo. Está em Êxodo capítulo 32, 7 a 10, número 14, 11 e mais capítulo 16, versículo 20 e 44. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, então. Vamos ler aqui o capítulo 32, 2 versículos. Nesse texto, nós sabemos que Moisés subiu ao monte. Numa das subidas dele ao monte, demorou lá os 40 dias. Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele tinha um relacionamento onde ele falava face a face com Deus. Era uma coisa assim tremendamente maravilhosa. E nesse texto diz o seguinte: ele demorou lá os 40 dias, 40 noites, e a Bíblia menciona que quando ele desceu no monte, o povo tinha se corrompido e tinham dado as suas joias, os seus ouros a Arão, e Arão construiu um bezerro de ouro, e eles estavam rendendo culto a esse bezerro de ouro e fazendo festa profana diante desse bezerro. O povo estava completamente prostituído, eles estavam fazendo festa sexual diante daquele ídolo. Tal era o corrompimento, a corrupção desse povo diante de Deus, e Deus se irou com aquilo. Moisés, quando desceu, ele quebrou as tábuas que ele tinha trazido, e ele diz o seguinte: Deus, nessa hora, Deus estava desejoso, foi a primeira vez que Deus desejou acabar com o povo. E vamos ler. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Um dos pecados que mais desagrada o coração de Deus é o pecado dentro da área sexual, e o povo tinha se prostituído. Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor,
expiação pelos vossos pecados. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, olha só o desafio de Moisés, se não, risca-me do teu livro que tens escrito. Ou seja, aqui é uma menção para o livro da vida. Aquele que não tiver sido inscrito no livro da vida, esse vai para onde? Vai para o inferno. Não tem salvação. Se não estivermos com o nosso nome escrito no livro da vida, e é uma das coisas que nós temos que ter convicção, certeza, que o meu nome está lá escrito no livro da vida. Mas olha o desafio que Moisés fez para com Deus. Que coisa tremenda! A Bíblia menciona alguns versículos onde Deus se arrepende de haver criado o homem, né? Eu quero só ler aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 6, onde diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Mas em Números capítulo 23, 19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não o confirmaria? Aqui parece-me que é uma contradição de Deus, né? Deus se arrepende de criar o homem, porque aqui no capítulo 6 de Gênesis é a corrupção geral, generalizada do ser humano nos tempos de Noé, se corrompeu, como nos nossos dias. Nós hoje, eu creio que estamos vivendo os tempos de Noé, os tempos de extrema corrupção sobre a terra. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, né, sobre a terra. Isso pesou-lhe no seu coração. Mas ao mesmo tempo Deus diz que, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, né? Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Mas aí, indo para o original, nós vamos encontrar uma palavra em hebraico chamada Nashan. Esse arrependeu-se de Deus significa suspirar, respirar pesado, ou lamentar-se, ou entristecer-se. Então, nessas ocasiões em que o povo se afasta de Deus, prefere voltar para fugir, comete iniquidade, comete pecado, Deus se entristece, como está triste hoje com os moradores da terra, criados à sua imagem e à sua semelhança. Deus está triste por ver uma corrupção tão grande como tem visto no nosso tempo, não é verdade? Então, quando a gente diz Deus, eu te amo, nós precisamos conhecer, procurar conhecer o coração de Deus, a tristeza de Deus, e lamentarmos também pelo que vem ocorrendo na terra. Moisés, nessas subidas ao monte, Moisés começa a conhecer o coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele se relacionava com Deus face a face. Moisés agora ele está com 120 anos e mais da metade do seu tempo de vida ele estava preparando o povo para entrar na terra prometida, mesmo sabendo que ele próprio não iria entrar. Ele sabia que lá, numa das vezes, Deus pediu para ele falar com a rocha que sairia água, e ele estava tão irritado, tão irado, que ele bateu com a vara na rocha, e isso desagradou o coração de Deus, e Deus não permitiu ele entrar na terra prometida, né? Então, Moisés, a Bíblia nos dá a entender que ele investiu tudo no seu projeto de conhecer a Deus, de se relacionar com Deus, porque Deus tem um sonho e tem um projeto. Às vezes nós ficamos querendo que Deus realize o nosso sonho. Eu vou te dar um segredo: sonhe os sonhos de Deus, e você terá todos os seus sonhos realizados. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos, e quando a gente passa a sonhar o sonho de Deus, nós estamos agradando a Deus,
se relacionando com Ele, tendo uma vida de intimidade com Ele, de busca, uma vida com qualidade diante dEle. Comece a sonhar os sonhos de Deus. Fuja da razão, da tua mente somente, dos teus desejos, das tuas conquistas, e passe a pensar no projeto que Deus estabeleceu para a tua vida. Por que eu vim nesse mundo? Talvez não seja essa a pergunta. Para que eu vim? A Bíblia fala, em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus nos elegeu em Cristo, nele, antes da fundação do mundo. Olha só, nós fomos eleitos de Deus antes do mundo existir. Deus já planejou, havia planejado você para vir nesse mundo, para ser santo e irrepreensível diante dele, em amor. Amém? Então Deus já tinha planejado a tua vida neste mundo, antes do mundo existir. Esse é o projeto de Deus para você, para nós. Esse é o sonho de Deus. Eu quero dizer que o sonho de Deus não é um mero capricho dele. Por exemplo, se der certo, tudo bem. Mas se não der certo, também está tudo bem. A eternidade continua e fica tudo como está. Eu quero dizer nessa noite, não é assim. Deus não desistiu do seu projeto para com a sua família, o seu povo, e você faz parte desse projeto. Você é família de Deus, você é povo de Deus. Amém, queridos? Sabe por que Deus não desiste disso? Embora Ele tenha olhado para aquele povo rebelde lá no deserto e tentado destruí-lo por 4 ocasiões, Moisés intercedeu 6 vezes na Bíblia com intensidade. Então, o projeto de Deus é tão sério que Ele próprio se fez homem. Aleluia! E eu quero dizer nessa noite que já tem um lá na eternidade. Já tem um homem lá. Jesus, Filho de Deus, se fez homem. Amém? É tão sério, tão importante esse projeto de Deus que já temos um lá. E Ele não pode estar sozinho. Ele precisa de uma multidão junto dele. Ele é o cabeça, nós o seu corpo. E não pode existir cabeça sem corpo, é monstro, né? Então, eu quero dizer nessa noite, não existe eternidade sem a noiva de Jesus com Ele na eternidade. Amém? Nós fazemos parte, nós temos que nos alegrar com isso, que agora nós somos o povo de Deus, a igreja é povo de Deus. Tem um pastor lá na PIB, eu faço parte da PIB, ele diz sempre, convidando as pessoas a virem a Jesus, venha ser igreja, venha ser povo. Então o judeu agora, para ser povo, tem que ser igreja, mas tem que reconhecer Jesus como Messias, como Filho de Deus, amém? Isso vai acontecer lá no finalzinho da história, na batalha do Armagedon. Ele vai olhar para cima, quando se vir cercado por nações, não tem escape, o único escape é olhar para cima, quando Jesus vai vir, aleluia, na segunda vinda. E nós estamos muito próximos, as coisas estão acontecendo rapidamente, as coisas estão mudando rapidamente, na verdade, sinais muito claros para a volta de Jesus. Então nós precisamos compreender que vamos chamar para sermos a sua igreja, a sua noiva, o seu povo. Aleluia! Não existe eternidade sem a noiva. Tem que haver uma multidão presente. Se alguém quiser saber, está lá em Apocalipse 7, 9 a 14. Quando um dos anciãos viu uma grande multidão vestida de vestes brancas e perguntou: de onde vieram eles? Eu não pergunta, né? Daquele servo: de onde vieram eles? Estes vieram da grande tribulação. Olha só, na grande tribulação, uma pequena parte da igreja não vai participar disso, mas a maior parte vai participar da grande tribulação. Não está preparada para o arrebatamento. Aqui diz: esses vieram da grande tribulação, que branquearam as suas roupas com o sangue do Cordeiro. Vão ser salvos, mas vai ser um caminho mais difícil. A
não vai perder. Amém? Qualidade e quantidade de gente que vai estar com ele. É uma multidão como a areia do mar, que ninguém podia contar. Aleluia. Então não existe eternidade sem a noiva. Moisés vira para Deus e diz: perdoa esse povo, senão risca-me do livro que tens escrito. Sabe o que ele quis dizer? Moisés, 3 personagens bíblicos que compreenderam o coração de Deus: Moisés, Davi e o apóstolo Paulo. Ele, sabe o que Moisés disse ao falar com Deus: perdoa esse povo, senão risca-me do livro que tens escrito? Moisés disse o seguinte: Deus, ou você perdoa esse povo, ou me manda para o inferno. Porque naquela época Jesus ainda não tinha vindo, os céus ainda não tinha nenhum ser humano, né? Então Moisés disse: não, eu não quero ir para a eternidade sem o povo. Tal era a revelação que Moisés havia tido acerca do povo que Deus havia estabelecido para ser o seu povo e ele ser o seu Deus. Olha que coisa tremenda. Isso foram as idas de Moisés ao monte, a intimidade que ele tinha com Deus. Ele passa a conhecer o coração de Deus. Em outras palavras, ele diz: Deus, a eternidade sem esse povo não tem sentido. Por isso que Deus está entristecido no nosso tempo, porque Ele quer ver uma multidão de muitos filhos semelhantes ao seu Filho Jesus. Eu descobri na Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, depois daquele, né, aquele que está em Cristo, nova, não é criatura, é criação no original. Nós fazemos parte da nova criação, da nova aliança agora em Cristo Jesus. Mas no versículo 19 de 2 Coríntios 5 diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Eu quero dizer, a revelação que Deus me deu é que todo mundo já está salvo. Todo mundo já está salvo. Porque Deus não morreu somente para aqueles que hoje são evangélicos ou têm a Jesus como Senhor. Não. Deus morreu eu vou repetir: Deus morreu por todo o mundo. Deus amou o quê? O mundo. Então eu digo nessa noite que todo mundo já está salvo, porque Ele morreu por esse mundo. Só que as pessoas que ainda não têm Jesus precisam ser avisadas. Por isso que o papel da igreja hoje, Deus não chamou a igreja, ou nós como obreiros, para fundarmos igreja. Não existe na Bíblia que nós fomos chamados para fundarmos igreja. Nós fomos chamados, obrigado. Nós fomos chamados para fazermos discípulos. É ou não é? Então faz discípulo e daí pode fundar a igreja. Então esse povo, essa multidão que está aí fora hoje, que ainda não faz parte da igreja, venha ser igreja, venha ser povo, nós temos a responsabilidade de falarmos e avisarmos a elas que elas já estão salvas, que precisam receber o sacrifício de Jesus em seu coração, recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Isso é tarefa nossa. Mas Jesus morreu por todos, morreu e ressuscitou por todos. Então, na realidade, o mundo está salvo. Já foi salvo. Porque o sacrifício de Jesus é por todos os homens. Amém? Ele veio reconciliar, Deus veio reconciliar em Cristo consigo mesmo todo mundo, o mundo inteiro, a Bíblia diz. Se você for ler esse texto de 2 Coríntios 5, 19, ele estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Então é uma responsabilidade nossa, como povo de Deus, como igreja, fazer com que o maior número de pessoas se tornem igreja hoje. Família de Deus, povo seu, multidão. Amém, queridos? Amém. Então Moisés foi um desses homens que Deus se fez conhecer
projeto, a sua ideia fixa. O sonho de Deus é esse: ter uma família, ter um povo seu que o adore, que o sirva, que o represente na terra, que seja o seu povo e ele seja o nosso Deus. Olha que responsabilidade, olha que coisa séria, é seríssima, muito séria, e muitas pessoas não estão sabendo da responsabilidade que tem como povo de Deus. Representante de Deus, e a Bíblia depois diz, nesse mesmo texto de 2 Coríntios 5, que nós somos feitos embaixadores de Deus, somos representantes de Deus na terra. Amém? Nós carregamos conosco a imagem, a semelhança de Deus, para o representar aqui na terra e fazer conhecido o seu nome entre os povos. Amém? Toda tribo, língua, povo e nação precisa conhecer que Jesus morreu por eles e precisam ser alcançados. Amém, queridos? Um outro homem, eu vou só ler um texto aqui, Davi, o Salmo 132, 3 a 5. Davi foi um homem que enfrentou dificuldades na sua vida amorosa, sentimental. Ele pecou e pecou gravemente, cometeu pecados gravíssimos. E se nós olharmos aqui, puxa, como é que pode Deus, e ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, cometer pecados tão terríveis, mas ele tinha uma coisa dentro dele, ele era sincero. Na mesma proporção que ele pecou, ele se arrependeu amargamente. O Salmo 51 fala do quebrantamento de Davi perante Deus, sofrendo pelo seu pecado, pedindo perdão a Deus pelo seu pecado, e ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Para Deus não existe medida de pecado, existe o que ele aceita um coração contrito e quebrantado, que se arrepende verdadeiramente, genuinamente dos seus pecados. Amém? Então tem pessoas que às vezes se assustam com certas pessoas. Como é que pode uma pessoa ver o que ela cometeu? Quando nós nos arrependemos, a Bíblia diz que Deus joga os nossos pecados no esquecimento. Aquele texto de Romanos capítulo 5, né? Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que esse texto quer dizer? Sendo pois justificados. Quando a gente entra em Cristo Jesus, recebe a Jesus como Senhor e Salvador, é como se nós nunca tivéssemos pecado. O livro de Hebreus diz que Deus coloca no esquecimento todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros ainda, se nós nos arrependemos dos nossos pecados. É como se a Bíblia diz que toda dívida foi paga, foi quitada. Deus não joga na nossa cara os nossos pecados, não. Ele olha para nós com entrância de misericórdia. Davi, nesse texto, diz: certamente não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Davi morava numa casa suntuosa em Jerusalém. Davi havia construído uma casa com madeira de cedro, uma casa de rei. Ele diz: não entrarei em minha casa, não subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, não darei repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor. Olha a importância que Davi dava para Deus. A Arca da Aliança não estava em Jerusalém, e a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus naquele lugar. E Davi observa que havia necessidade de resgatar a Arca da Aliança, e ele agora está ali, ele não entra na sua casa. Enquanto não achar uma morada para Deus, entrarei nos seus tabernáculos, adorarei nos cabelos dos seus pés. Tem uma canção de Roberto Carlos, onde ele canta o seguinte: eu não sou cantor, não sei cantar. Ele diz o seguinte, a letra: Jesus Cristo, volte logo, vem voltar para o teu povo, vem fazer tudo de novo. Ou seja, eu creio que Roberto Carlos entendeu: olha, Jesus, você é um cara legal, você é
bom cabeça. Mas tua vinda não adiantou de nada. Olha como é que está a situação do povo. Olha como é que está a situação do mundo. Olha como estão os homens na terra. É isso que Roberto Carlos fala. Eu quero dizer, ele não vai vir de novo na concepção de como ele veio na sua primeira vinda. Ele já consumou tudo que tinha que ser consumado. Já fez tudo. Morreu e ressuscitou, está consumado. Basta nós recebermos em nosso coração, recebemos o seu sacrifício, sua morte e sua ressurreição. Basta. Depende, agora não depende mais de Deus. Ele já fez tudo. Por isso que Jesus subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai, descansou das suas obras. Tudo já está feito. Depende apenas de mim e de você. Ou aceitamos como Senhor e Salvador. Quero finalizar. O texto de Paulo está em 2 Coríntios 6, 14, 18. Não vou ler. Um outro homem que conheceu o coração de Deus e os sonhos de Deus. O homem que mais escreveu livros do Novo Testamento. O homem que deixou mais ensino, doutrina para nós hoje, dentro do Novo Testamento. Eu quero finalizar com Apocalipse 21, 3 e 7. Eu disse que vós sereis meu povo e eu vos serei por Deus. Vem desde Gênesis, todos os livros, principalmente Jeremias fala muito, Ezequiel, Isaías, vários deles, e culmina com Apocalipse. Eu quero que você abra em 21, 3, versículo 3 e 7. Então ouvi uma forte voz procedente do trono, que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Olha só que coisa linda! E será seu Deus. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus e ficou vivo, não é verdade? Mas na Nova Jerusalém, que desce dos céus, nós vamos herdar a terra. Isso que a Bíblia fala. Os mansos herdarão a terra. Essa terra será purificada. Por isso que a Bíblia diz: haverá novos céus e nova terra. Até os céus vão passar por uma transformação, porque houve o pecado a queda de Lúcifer, não é? E a terra por ter sido contaminada pelo pecado, e muito sangue derramado na terra. Então haverá novos céus e nova terra. E a Bíblia diz ainda que Deus vai descer do seu trono e nós o veremos face a face. Esta é a glória que Deus tem determinado para o seu povo, a sua família. Amém? E o versículo 7 diz: quem vencer? Quais vencedores nessa noite aqui? Quem vencer? Diga: eu sou vencedor, mais que vencedor, aleluia, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então nós precisamos buscar a Deus para conhecermos o coração de Deus, o anseio de Deus, os sonhos de Deus. Passe a sonhar os sonhos de Deus. Você vai viver uma vida abundante, uma vida maravilhosa, uma vida festiva, uma vida confiante. Amém? Amém. Muitas coisas que a gente vive hoje no dia a dia podem ser, não que nós deixemos de ter problema, não. A Bíblia não diz isso, mas nós vamos viver muito mais confiantes com Deus, adorando a Deus, agradecendo a Deus em tudo dá graça. Amém, queridos? Amém. Deus tem o melhor para a tua vida. Amém? Ele quer ser seu Deus e que você seja o seu povo, sua igreja. Eu quero orar nessa hora. Eu vou ficar em pé com Deus. Vamos compreender os sonhos de Deus, o projeto maior de Deus, o que Deus planejou para a tua vida, para você. Deus planejou melhor. Deus quer te fazer uma pessoa feliz, abundante, confiante, fortalecida nele. Eu quero orar nessa hora. Querido Pai, te agradeço por esse tempo tão precioso, tão gostoso. Tua presença está aqui, o Senhor está aqui conosco.
O Senhor está agindo, falando aos nossos corações. A tua palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? Obrigado, Pai, pela tua revelação nessa noite, o teu projeto maior, o teu plano, o teu sonho, e é isso que nós queremos viver nesse tempo, Pai. Ó Deus, na medida que nos aproximamos do Senhor, como fez Moisés, viveu ali, numa intimidade com Deus, e ele declarou que ele preferia ir para o inferno do que não ter o povo de Deus na eternidade. É um projeto sério, um projeto de Deus. Fazer de nós o seu povo e que ele seja o nosso Deus. Abençoa essa congregação. Abençoa a vida dos líderes aqui, pastora Eliezer, pastora Genilson, membros, os líderes da igreja, aqueles que estão afastados, que agora já está liberado, que eles voltem para o convívio da tua casa. Em o nome de Jesus, abençoamos as famílias aqui nessa noite, que haja um derramar abundante do teu Espírito nesse tempo. Estamos vivendo o último tempo, o tempo da chuva serôdia, onde Deus quer derramar abundante chuva do seu Espírito e nos encher, e nos tocar, e nos fortalecer. Ó Deus, preparando-nos para a volta do Senhor Jesus. Declara a vitória do Senhor nos corações, nas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de cura sejam curados. Em o nome de Jesus, o poder de Deus seja liberado nesta hora sobre nós, em nome de Jesus. Nós somos povo de Deus, nós somos a igreja dos salvos, dos santos, dos redimidos, dos lavados pelo sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro. A tua palavra diz que o Senhor nos fez dignos para participarmos da sua herança, o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, isto é, a remissão dos nossos pecados. Pai, declara a tua bênção àqueles que precisam, Pai, na área financeira, de uma provisão do Senhor. Ó Deus e Pai, que tu sustente. Eu creio que os que são seus, Deus não desampara. O salmista diz: já fui moço, hoje sou velho, nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Pai, em nome do Senhor da glória, fortalece, tira, Pai, a ansiedade dos nossos corações, tira a possibilidade de depressão nas vidas, Pai, em nome do Senhor. Ó Deus, anima, encoraja a tua igreja, Pai, que a tua igreja seja uma igreja destemida, valente, ousada, em ganhar almas para Jesus, em estabelecer o teu reino aqui na terra, Senhor. Venha o teu reino, o governo do Senhor sobre nós. Deus quer governar sobre a sua igreja, sobre o seu povo, Pai. Desperta a tua igreja nessa noite. Desperta, Pai, esse povo, Pai, que se chama pelo teu nome. Desperta agora, Pai. Enche-nos do teu Espírito. Derrama da chuva serôdia. Derrama avivamento sobre nós. A tua igreja precisa, Senhor, para viver nesse tempo, ser cheia do teu Espírito Santo, da tua palavra, da revelação do Senhor nesse tempo. Nós abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Abençoamos a tua igreja nessa cidade, nesse bairro, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Abençoamos a tua igreja. A tua igreja é a grande autoridade de Deus sobre a terra nesse tempo, no poder do Espírito Santo e no poder da sua palavra. Nós abençoamos agora cada vida, cada família, as crianças, Senhor, guardando-nos, Senhor, dessa virose maligna. Ó Deus e Pai, nós pisamos toda ação maligna contra o mundo, Pai, os moradores da terra, as nações que sofrem, aqueles que perderam entes queridos, Senhor, que estão entristecidos, que o Senhor possa tocar nos corações, consolá-los, Senhor, em o nome de Jesus. Eu quero declarar que praga alguma chegará à nossa tenda, em o nome do Senhor da glória. Abençoa as famílias aqui, no poder do nome de Jesus. Amém. Você recebeu no teu coração, no teu espírito, aquilo que Deus tinha determinado nessa noite para você. E agora nós vamos retribuir o Senhor com a dádiva dos nossos bens. Se você trouxe uma oferta ao Senhor, dízimo, você pode trazer aqui no gasofilácio e Deus vai honrar a tua fé, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer para a família dela.
Querido pastor Hélio, que bênção te ouvir, especialmente, meu irmão, de saber do jeito que você crê, do jeito que nós cremos. Exalta esse ministério, pastor Hélio, aleluia. Reconciliar o homem com Deus, o poder do Espírito Santo, realizar e fazer isso. Amém? Querido, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar as nossas ofertas, vamos abençoar também o nosso pregador desta noite, que o Senhor lhe dê vida longa, que a gente possa caminhar juntos e ser arrebatados juntos. Amém. Aleluia. Oh Deus, obrigado por essa noite, por essa palavra de vida, Pai, palavra de destino que o Senhor trouxe para nós. Que cada pessoa que está aqui, Senhor, se sinta muito abençoada. E nós, como igreja, Deus, queremos abençoar o teu servo Hélio, com paz, com alegria, sucesso para ele, para a sua família. Nós abençoamos, Senhor, a missão da pastora Leninha, que é servir a Ti para a Câmara Municipal. Que o Senhor possa, meu Deus, estar com a tua filha, dando-lhe o respaldo necessário, financeiro e também logístico, e voto, e que, se for a vontade do Senhor, ela possa ser escolhida como uma representante da Câmara Municipal aqui em Curitiba. Muito obrigado mais uma vez. Levante sua mão direita para o Pai. Senhor, te pedimos do grande amor do nosso Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Pai querido, Pai amado, esse povo abençoado veio aqui em paz. E em paz retornaremos às nossas casas. E tu dará a ordem dos teus anjos, para que nos leve em segurança. Dá-nos uma semana muito abençoada, Pai. Especialmente amanhã, que é feriado, que a gente possa ter um dia agradável para a nossa família. A Ti, Pai, nesta noite, toda honra, toda glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.